Boa noite, tudo bom, pessoal? Vamos começar mais um estudo bíblico da palavra do nosso Deus. E nesta noite nós queremos retroceder um pouquinho e voltarmos ao início de um estudo que nós começamos na nossa igreja Batista Livre aqui em Carandaí, há alguns meses atrás. E o objetivo é darmos oportunidade a outras pessoas também para poderem entender um pouquinho a respeito do que nós estamos estudando, que são conflitos da vida. Então, esta era a nossa revista que estávamos estudando aqui na EBD. E hoje eu quero reiniciar um pouco mais detalhadamente com os meus irmãos, com os meus amigos, a respeito deste assunto. E quem vai nos auxiliar é Deus, por isso quero, antes de iniciarmos o nosso estudo, falarmos com o nosso Deus. Gostaria que você pudesse estar orando também comigo, pedindo a direção de Deus sobre nós nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Supremo Salvador e único, nós queremos, Deus, te dar graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, em tudo nós te damos graças, por tudo que tem acontecido. Nós sabemos que muitas coisas nós não devemos agradecer ao Senhor, mas enquanto passamos por ela, temos motivo suficiente para te agradecer pela tua presença conosco e no nosso meio. Nesta noite eu quero pedir também que o Senhor possa vir falar ao meu coração, ao coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. Use, Senhor, esta mensagem para alcançar mais e mais pessoas, para que o teu nome seja glorificado. Essa é a oração que nós fazemos a ti, pedindo que o teu Espírito nos assiste, nos ilumine e nos capacite no estudo desta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então nós vamos começar ou recomeçar a falar de conflitos da vida. E quando nós falamos de conflitos da vida, nós estamos falando de problemas. Mas uma pergunta, de onde vêm os conflitos da vida? Qual é a origem dos conflitos? De onde origina-se tantos problemas que tenazmente nos assolam? E eu e você precisamos entender que o melhor, o mais eficaz dos instrumentos para a fonte que nós vamos precisar para responder a tais perguntas, isso não só neste estudo, neste dia, mas na série de estudo que nós vamos ter, esse instrumento é a palavra de Deus. Então eu convido você, eu sei que todo mundo, a maioria das pessoas hoje tem uma Bíblia na sua casa, pega a sua Bíblia, pega o texto sagrado, que é as Escrituras, coloque ela aí na frente de você, chame a sua família, chame os seus amigos, convida pessoas para estar compartilhando e compactuando deste estudo que nós vamos ter diariamente e semanalmente. Boa noite a todos. Então, irmãos, a Bíblia é a fonte para descobrirmos a origem de tantos problemas, tantos males, tantas assolações. Mas nela também encontraremos ao longo do estudo soluções para problemas que nós enfrentamos hoje. Então, todas as perguntas, todos os questionamentos que nós fazemos com relação aos problemas, ao mal que existe, aos conflitos ao nosso redor, a palavra do Senhor, ela vai nos ajudar a identificar a origem, de onde saíram, de onde vieram, ou de onde veio os problemas, mas também a Bíblia vai nos ajudar a solucionar os problemas, né? Não adianta nós apontarmos o dedo, nós demonstrarmos ou mostrarmos para as pessoas onde estão os problemas, se nós não temos um remédio para que essas pessoas
façam uso e solucione os seus problemas. Então, irmãos, para começar o nosso estudo, nós vamos aqui, numa breve introdução no dia de hoje, nós vamos pegar uma passagem da palavra de Deus, citada pelo nosso irmão Paulo, está lá na carta de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. É bom que nós vamos, nesse período que nós não podemos chegar à igreja, nós vamos manuseando a palavra de Deus, não é verdade? Então, 2 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele se dirige a Timóteo dizendo o seguinte, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então vamos parar aqui só para a gente entender uma coisinha aqui que às vezes fica saracuteando na nossa cabeça. E quando a gente fala nos últimos dias, Paulo aqui, ele está dirigindo a Timóteo dizendo, olha, nos últimos tempos, daqui a algum tempo, não sabemos o tempo determinado certo com precisão, mas são últimos dias. E essa expressão últimos dias, ela deixa muita gente confusa, né? Porque nos últimos dias o Senhor fará grandes coisas e a gente fica pensando assim, mas nós não estamos ainda nos últimos dias. Mas os últimos dias talvez será daqui a 1000 anos, daqui a 5.000 anos, daqui a 30.000 anos. E nós não sabemos com precisão quais são os últimos dias. Mas, irmãos, nós precisamos entender que quando Paulo fala, no fim das contas, ali já era os últimos dias. Ou ali já estava acontecendo os últimos dias. Eu quero levar você a pensar desta forma, né, que o tempo de Deus, ou o tempo para Deus, é diferente do que o nosso tempo. Então, quando Paulo está falando que nos últimos dias, nós já estamos vivendo nos últimos dias. Nós já estamos vivendo aquilo que a Bíblia predisse lá com o apóstolo Paulo. E para falar dos últimos dias aqui rapidamente, eu quero levar você lá em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Segura o seu lugar em 2 Timóteo, que nós vamos trabalhar esse texto ainda hoje. Joel capítulo 2, no versículo 28. Joel capítulo 2. Espera aí que eu tenho que achar aqui. Joel capítulo 2. Os profetas menores da palavra de Deus, irmãos. Depois de Oséias, Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, terão visões, e por aí vai. É a profecia sobre o derramamento do Espírito de Deus, que acontece lá em Atos, capítulo 2. Vamos lá para Atos agora, capítulo 2. Só para a gente ver um detalhezinho. Atos, capítulo 2. Versículo 17. Diz assim, 16 e 17. Atos 2, 16 e 17. Então, o Espírito Santo foi dado à igreja no dia de Pentecostes, e aí as pessoas ficaram alarmadas, não sabiam o que estava acontecendo ali, e Pedro levanta no meio de todo mundo e começa a explicar o que estava acontecendo. E ele diz, versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que Joel diz? Versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão,
Então Pedro está dizendo que, irmãos, o que está acontecendo aqui agora, nos últimos dias, é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Então, quando a gente vai falar sobre últimos dias, talvez a gente não vai ter uma precisão a respeito dos últimos dias. Então não fique você impressionado em eu dizer que nós estamos vivendo nos últimos dias. Até mesmo porque quando a gente abre a nossa Bíblia em Hebreus, vamos lá para Hebreus, depois de Timóteo. Hebreus, tá logo aí. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. O autor de Hebreus, não sabemos com precisão quem foi o autor de Hebreus, há muita especulação, mas o autor de Hebreus, ele começa a sua carta dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nesses dias que nós estamos vivendo, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, últimos dias na Bíblia, irmãos, é muito peculiar a cada texto que está sendo falado. Mas Paulo, voltando à nossa palavra ali em Timóteo, Paulo está dizendo a seu fiel irmão de jornada, Timóteo, que sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu faço uma pergunta: será que nós estamos vivendo tempos difíceis? Será que você tem conseguido detectar que os nossos tempos são tempos difíceis? E aí Paulo vai dar uma característica de tempos difíceis. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele vai dar uma característica de homens, de pessoas que estarão vivendo nesses últimos tempos. E ele diz assim, nesses últimos dias, versículo 2, pois os homens serão egoístas. Será que nós hoje somos egoístas? Amantes muito mais do eu? Amando muito mais o ego do que o nosso próximo, do que o nosso semelhante, do que tudo que está ao nosso redor? Então, os homens serão egoístas, serão também avarentos, amantes muito mais do dinheiro, amando mais o dinheiro, amando mais as coisas ao seu redor do que as pessoas, do que a Deus, jactanciosos, orgulhosos. E, irmãos, nós podemos ver que inúmeros de nós, o orgulho tem tomado conta do ser humano. Cada dia que passa, nós somos mais jactanciosos, arrogantes, blasfemadores ou zombadores de Deus. Você percebe hoje que para cada 10 pessoas, 3 creem no Senhor. E não estou falando que são salvas e convertidas ao Senhor, mas um número cada vez menor de pessoas crendo no Senhor, e aquelas que não creem zombam de Deus, caçoam de Deus, brincam com Deus, brincam com o povo de Deus. Então são zombadores, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Repara ao nosso redor, irmãos, que se tem uma característica dos irmãos, das igrejas, do incrédulo, do ímpio, do ser humano, é que nós somos muito ingratos. E percebe o verbo que eu estou usando. Eu não falei que eu ou você, eu estou dizendo que nós somos muito ingratos com Deus. Deus tem feito de tudo enquanto é forma. A prova disso é ter dado Jesus Cristo para nos salvar. Mas o que nós fazemos? Deixamos Deus para lá. Vamos cuidar das nossas coisas, vamos correr atrás daquilo que interessa. E se um dia, se alguma hora sobrar um tempo para Deus, a gente volta as nossas atenções para Ele. Então nós somos ingratos, irreverentes, irmãos. A impiedade, né? O lado profano do ser humano, cada vez mais, ele está aí para qualquer um ver. Então nós somos profanadores
muitas vezes até do nome do nosso Deus. A impiedade tem tomado conta das pessoas, a irreverência com Deus, a irreverência com a casa de Deus, a irreverência com a palavra de Deus. Cada dia, irmãos, é algo mais, a mídia demonstra isso, né? Às vezes até a piada, a forma de colocar as coisas sobre Deus na mídia, na internet, nos blogs, irmãos, é muito desrespeito com o nosso Deus. Então o homem, ele tem se tornado irreverente, desafeiçoado, não há uma afeição natural, né? O homem não é mais aquilo, ele foi criado com um propósito, mas parece que ele está muito longe do propósito que Deus o criou. Implacável, aqui seria sem perdão, sem misericórdia, né? Deus nos ensina a perdoar uns aos outros. Deus é misericordioso, ele usa de misericórdia para conosco, para que assim nós possamos usar da mesma misericórdia com outras pessoas. Mas nós somos, às vezes, implacáveis, né? Queremos o perdão, mas na hora de exercer o perdão, nós, dois pesos e duas medidas. Caluniadores, mentirosos, cruéis, ou melhor, sem domínio de si, sem autocontrole. Quanto mais o tempo passa, quanto mais nós olhamos para nós podemos ver que nós não temos controle de nada, né? Nós somos sem controles, cruéis, inimigos do bem. Em outras palavras, nós odiamos aquilo que é bom, odiamos aquilo que é reto. Nós somos traidores, e isso é de tudo. Traímos a Deus, traímos nosso cônjuge, traímos nosso filho, traímos a nós mesmos, traímos o nosso patrão, traímos a sociedade, traímos todo mundo. Nós somos atrevidos, imprudentes, enfatuados, né, cheios de si, né? O ser humano, ele está se achando tanto, irmãos, que ele esqueceu que ele precisa de Deus. Que ele não foi feito só para existir neste mundo, não foi feito só para existir até a morte chegar. Ele foi feito para viver eternamente. Mas para ele viver eternamente no plano de Deus, ele precisa de Cristo. Mas como o ser humano é tão cheio de si, ele acha que ele não precisa de Deus, não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Irmãos, como que o que Paulo está dizendo aqui se encaixa conosco, não é verdade? Imagina, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Irmãos, eu sei que crianças gostam de brincar, têm prazer em brincar, não gostam de fazer tarefa, não gostam de compromisso, não gostam daquilo que é passado para eles de responsabilidade. Mas nós podemos ver que o adulto, ele é a mesma coisa. Ele é amante do seu prazer. Daquilo que lhe dá prazer, ele abraça, ele toma partido daquilo, mas daquilo que agrada ao Senhor e satisfaz o coração de Deus, a gente simplesmente deixa de lado. E tendo forma de piedade, é o que nós podemos perceber hoje. Muitos de nós, irmãos, vivem uma aparência religiosa. Nós vivemos por meio de uma roupagem de religiosidade. Nós parecemos demais com os fariseus da época de Cristo. Fariseus esses que negavam Cristo, negavam a piedade, negavam o amor, negavam a misericórdia, negavam a justiça de Deus, mas abraçavam a religião. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós também somos assim. E é engraçado que Paulo, ele encerra no versículo 5 dizendo o seguinte: foge destes. Claro que Paulo está falando para Timóteo. Mas, irmãos, como que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Como que nós vamos fugir de nós mesmos? Pois o texto está falando tudo aquilo que nós somos. Tudo aquilo que está sendo revelado aqui, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão assim, assim e assim. Aí eu pergunto, os nossos tempos estão difíceis? Demais da conta. Mas o problema
se aplica ao tempo, à era, à década, ao milênio que nós estamos? Não, irmãos, não precisamente. De quem então é a culpa? Qual é a origem de tanto conflito? Qual é a origem de tantos problemas? O problema originou-se no homem. Eu poderia dizer nessa noite que o problema é o homem, mas eu não me sinto tão à vontade em dizer que o problema é o homem. Eu fico mais à vontade em dizer que o problema origina-se do homem. O problema, ele emana do homem. Porque se nós falarmos assim, o problema é o homem, a criação, a gente vai entrar em um dilema. Porque a gente vai dizer o seguinte, peraí, quem fez o homem? Deus. E o problema dos conflitos, o problema enfrentado na humanidade ao longo dos séculos é o homem. Se o problema é o homem, a criação, nós vamos dizer que Deus fez algo ruim. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Gênesis capítulo 1, versículo 31, nós lemos isso aqui um dia desses. Mas olha lá, Gênesis 1, 31, a palavra do Senhor diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera. Aqui Deus tinha acabado de fazer o homem, de criar o homem e a mulher. E eis que tudo era muito bom. Então a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa claro que, segundo a palavra de Deus, tudo que Deus criou era bom. E quando Deus cria o homem em específico, a Bíblia ainda menciona que a criação de Deus era muito boa. Então, o problema é o homem? Não, mas o problema deriva do homem. O problema é Deus? Claro que não. Porque eu quero dar um exemplo para você. Porque muitas pessoas, elas confundem demais, né? E é engraçado que essa semana, acho que foi ontem, o meu filho, Juan, ele me fez uma pergunta. Pai, se Deus sabia que todo mundo ia pecar, que todo mundo ia ser ruim, então por que que Deus nos fez? Qual o propósito? E eu lembro que eu, de estalo, falei para ele assim, filho, o Senhor nos criou porque Ele tem um propósito de amor eterno para nós. Um propósito eterno de amor para a raça humana. Deus criou o homem para ser eterno, para viver ao lado dele, para ter uma comunhão plena e eterna e desfrutar do amor que Deus tem por ele. Mas o homem, ele simplesmente desobedeceu a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele cria um grande problema. Ele cria uma situação. E ele vai totalmente ao oposto dos planos originais de Deus. Então, irmãos, e eu gosto de dar esse exemplo para falar de Deus, que Deus não é o problema, ou Deus não é o culpado dos nossos problemas. Nós somos culpados dos nossos problemas. Eu, como pai, eu não crio os meus filhos para desobediência. Nenhum pai cria os seus filhos para desobediência. Nenhum pai cria os seus filhos para aquilo que é mal. Só tem um porém. Os nossos filhos vão pecar. Os nossos filhos vão fazer o que é errado. Os nossos filhos vão nos desagradar. Então a culpa é nossa pelos atos dos nossos filhos? Não, nem sempre. Não é via de regra. Até mesmo porque eles serão responsáveis pelas suas atitudes. Então aqui nós podemos identificar, quando eu falei que o problema não é o homem. A origem não é o homem. A origem é a atitude que veio do homem. Não sei se
todo mundo que está assistindo concorda comigo. Então, a origem dos problemas, dos conflitos, não é Deus. Também não é o homem, no caso a criação. Mas é a atitude, que no caso, desde o Éden, foi a desobediência. Quando Deus disse para Adão e Eva, de tudo que há no jardim, vocês podem comer, vocês podem desfrutar, vocês podem fazer o que quiser. Só tenho, porém, desta árvore, vocês não vão comer. Dela não vão tocar. E o homem foi lá e simplesmente desobedeceu. Né? Então Deus fez um homem bom, mas ele teve uma atitude pessoal dele que foi desagradar a Deus, que foi a atitude da desobediência, que nós consideramos pecado, né? E conhecemos como pecado. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, que hoje nós aprendemos sobre a origem dos conflitos. E quando nós falamos conflitos, é todos: guerra, fome, problema, epidemia. A origem dos problemas sai do homem, emana do homem. O homem não é o problema, mas a atitude dele é que faz tantas e tantas coisas acontecerem da forma que estão acontecendo. Então, eu quero dizer para você que, primeiramente, quando nós olhamos para aquela lista que nós acabamos de ver, lá em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, nós podemos entender que a origem do problema é a desobediência do homem. E, em segundo lugar, o comportamento, a desobediência do homem, ela prejudica a ele próprio e prejudica ao seu semelhante. É o que nós podemos ver ao nosso redor. E para concluir nesta noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes, lá no meio da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes 7, 29. E diz assim o texto na palavra de Deus. Um grande homem sábio disse isso, né? E diz aqui: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eu quero concluir dizendo esse texto da palavra de Deus, dizendo que em outras versões, o grande homem sábio, ele diz o seguinte, Salomão, ele diz que o que descobri é tão somente isso, que Deus fez o homem reto, Deus fez o homem sem imperfeição, Deus fez o homem bom, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas o homem, por livre e espontânea vontade, o homem, pelo livre-arbítrio dado a Deus, a ele se meteu em muitos problemas. Então, o problema é a criação, é Deus? Não. O problema é a criação de Deus? Também não. Mas o problema origina-se no coração da criação. O problema, ele originou de mim, ele origina de você, ele originou de Adão, não de quem fez Adão. Então, com este estudo, irmãos, nós vamos encerrando aqui nesta noite. Espero que tenha ficado claro para você a respeito da origem. Já que vamos falar de conflitos da vida, nós precisamos descobrir a origem. E nós podemos ver que a origem dos problemas, ela está dentro de nós. Ela sempre esteve dentro de nós. Mas há solução para isso. Amém? Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Quarta-feira tem mais estudo da Palavra de Deus. Compartilhe, chame amigos e que em nome de Cristo Jesus você possa ser muito abençoado pela Palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.